Olá, bom dia, paz do Senhor. Quero agradecer a você que está conosco no nosso desafio de leitura bíblica. Hoje, nossa quinta-feira, deixa eu ver o dia, que eu não sei o dia de hoje. Hoje, 10 de abril. Gente, tá passando rápido, já estamos em abril. Hoje estamos indo para o dia de número 90. 90, ainda com 20% da Bíblia lida. 90. Hoje nós vamos de Juízes capítulo 11 e 12 e Lucas 6, do 1 ao 26. Juízes 11 e 12. Então você que está acompanhando a gente aí, ontem nós vimos que o povo de Israel, depois do rei Abimeleque, teve um período aí de 23 anos e depois de 22 anos, em que ficou as coisas assim controladas. Nós tivemos 2 juízes, Tola e Jair, que mantiveram aí em ordem as coisas. Mas logo em seguida, a gente vai ver mais uma vez o povo de Israel caindo aí em pecado, fazendo apostasia aí a outros deuses, mais específico aí a Astarote e a Baal, né? A gente comentou sobre isso na última vez. E com isso, né, a ira do Senhor se acendeu contra eles. E eles resolveram perguntar para o Senhor por que a gente está sofrendo, padecendo. E aí Deus foi sarcástico, irônico, seja lá como você queira dizer. A meu ver é isso, mas Deus é Deus, né? E Ele entrega a cada um de nós as nossas próprias consequências dos nossos atos. E foi isso o que aconteceu com Israel, persistindo no erro. Então, o que o Senhor resolveu fazer? Então, vocês querem fazer o que está errado? Então, vou deixar vocês fazerem o que vocês quiserem. E vocês ficarão entregues ao próprio pecado de vocês. Foi isso que aconteceu. Tô perdida aqui para onde que eu olho. Foi isso que aconteceu. E eles... Como é que a gente faz para retornar, então? Se tiver essa pergunta, para a gente ficar aí sobre os seus cuidados, Senhor. O Deus único, Deus vivo, eu sou. E aí, ele falou, enquanto esse altar estiver misto, o altar deles tinha outros ídolos e a Deus. E aí ele disse, eu vou entregar a vocês as paixões de vocês. Então eles resolveram que eles iam quebrar os outros ídolos, desfazer aí os altares dos outros ídolos. E assim foi. Eles deixaram de servir a Baalins, a outros deuses. Com isso, o povo de Israel começa a questionar, né? A gente terminou lá no 18, dizendo assim, os príncipes de Gileade disseram, 10, 18. Quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Quem vai pelejar contra os amonitas aí e vai ajudar a gente aí? Quem que vai ser o cabeça aí de Gileade? Era a cidade onde eles estavam. Quem vai ser? Terminamos aí com essa pergunta e hoje a gente vai ver quem se levantou, quem foi aí que se colocou. Então, vamos orar aí para a gente dar início. Amém? Deus, nós queremos agradecer, meu Pai, por essa manhã, pela minha vida, pela sua vida também. Nós dormimos, nós acordamos, nós temos a nossa comida, a nossa casa, nós podemos ter livre acesso a Ti, nós temos liberdade, Pai, na nossa fé. Obrigada por isso, Pai. Obrigada enquanto
muitos se reúnem até em cavernas, nós podemos aqui professar sem medo, sem receio, ao Deus a quem nós cremos e confiamos. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício. Obrigado, Deus Pai, porque Tu sempre olha para nós. Espírito Santo, mais uma vez nos conduz aí essa leitura e que possamos trazer ensinamentos para a nossa vida terrena. Nós agradecemos já por isso, em nome de Jesus. Amém. Não sei se sai o áudio ou não, tinha um despertador tocando aqui no meu celular. Então, Jefté. Jefté é o nome do juiz da vez. Jefté, que tem aí a sua... como eu falei, Jefté tem a sua origem duvidosa. Começa ele sendo expulso aí da sua família. E logo em seguida aí, o povo de Israel buscando um líder, um homem, né, que pudesse guerrear a favor deles. E ele concorda em seguir aí essa batalha, desde que ele venha se tornar líder depois de Gileade. E aí assim vai ser, ele vai comandar essa batalha e depois ele vai fazer uma promessa para Deus que se ele vencesse a guerra, ele faria o sacrifício da primeira pessoa que entrasse na porta da casa dele. O que lembra aí para cada um de nós, não faça promessas que você não pode cumprir, porque quem acaba saindo da porta da casa dele é a própria filha. É isso mesmo que você está pensando. Ele teve que sacrificar a própria filha. O que para os Baalins, né, seria comum, sacrifício de crianças, mas a gente não está falando de pessoas que adoram a Baal, nós estamos falando de pessoas que adoram a Deus. Então, para ele foi algo assim muito, muito triste, né? Pensa bem, você feliz aí com a conquista, por isso que nem tudo são conquistas materiais, né? Tem coisas que os valores valem muito mais do que qualquer bem ou honrarias que a gente possa ter. Então, bora lá para a leitura para você compreender melhor aí esse resumo. Vamos seguindo aí. A origem de Jefté. Ora, então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, aos quais, já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté, da terra de Tobi, e disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Então Jefté disse aos irmãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Eu também ia fazer a mesma coisa, o Jefté. Então, aqui a gente viu no comecinho, né? Jefté é expulso da sua família. Na hora da dificuldade, o pessoal lembra que tinha Jefté, né? E aí chama ele, né, para poder ajudar ele. E os anciãos respondem de Gileade a Jefté: por isso mesmo, por isso que a gente lembrou de você, Jefté,
Vem, pois, conosco, combate contra os filhos de Amon, e ser nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Mas quem estava chamando para guerrear não eram os irmãos, mas sim os anciãos, né? São tipo pessoas mais velhas, com mais conhecimento e que orientam conforme as decisões que deviam ser tomadas ali em Israel. E aí, deixa eu ver onde eu estava. Responderam o 8. Agora 9. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Então, se eu ganhar a guerra, eu vou ser o líder? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Pode ficar tranquilo, Jefté, que a gente vai cumprir a palavra, a gente vai colocar assim você como líder do exército, mas se você vencer, como você solicitou, aí sim, você vai ser o cabeça. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si, e Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Então vai a guerra aí contra os amonitas. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra minha terra? Então antes era comum, antes de guerrear, eles mandarem alguém para fazer aí um intermediário, para ver se não tinha jeito mesmo, se eles iam ter que realmente lutar corpo a corpo. E o que eles responderam? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque subindo Israel do Egito, me tomou a terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão, restitui-me agora pacificamente. A gente sabe que foi isso mesmo, né? Deus designou aí o território de Canaã, mas haviam pessoas lá e eles tomaram os territórios para si, e o pessoal lá de Amon queria a terra de volta. E a gente sabe que eles não iam devolver também, porque foi a terra que Deus prometeu. Tinha pessoas sim, mas então eles teriam que se defender. Mas vamos continuar para você ver. Porém, Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhes: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros aos reis dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém, os reis dos Edomitas não lhe deu ouvidos. A mesma coisa mandou Israel pedir aos reis dos Moabitas, o qual também não lhe quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto, rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou ao oriente da terra deste, e se acampou além do Arnon. Por isso não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é o limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhes: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra, até o meu lugar. Porém, Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e pelejou contra Israel. O Senhor Deus de Israel entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, e os feriu, e Israel desapossou os amorreus.
da terra que habitavam. Tomou posse de todo o território dos amorreus, desde Arnon até o Jaboque e desde o deserto até ao Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus ante ao seu povo de Israel. E pretendes tu ser donos dessa terra? Não é certo que aquilo que Quemos, teu Deus, te dá, consideras como tua possessão? Assim possuiremos nós o território de quantos o Senhor, nosso Deus, expulsou de diante de nós. És tu melhor do que o filho de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura, contendeu este em algum tempo com Israel? Ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom, e nas suas vilas, e em Aroer, e ao longe de Armon, porque vós, amonitas, não as recuperastes durante esse tempo? Então está questionando. Vocês estão dizendo que a terra é de vocês, que a gente tomou. Mas houve um período em que vocês não estiveram lá. Por que vocês não tentaram aí? Enquanto Israel esteve 300 anos em outro lugar. Por que vós, amonitas, não as recuperastes durante esse tempo? Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém, tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvido à mensagem de Jefité, que lhe enviara. Então, ele tentou argumentar ali com ele, dizendo que, olha, Deus entregou para a gente alguns territórios e nesse período em que a gente habitou na terra... Deixa eu achar uma posição boa aqui. Isso. Período em que a gente habitou na terra, não tinha ninguém. Enfim, gente, só para você entender, é muito complicada essa questão territorial, em que Israel passou e passa ainda, né? A gente ainda tem hoje a Guerra Santa em Israel, em algumas localidades, na faixa de Gaza, para ser mais exato, que justamente é por conta de território. Um povo se sente proprietário da localidade. Então, lá na faixa de Gaza tem uma guerra, como eu falei, um conflito entre o Israel e o Hamas. Essa disputa aí, desde que havia o povo hebreu e os filisteus. Então, olha como que você vê que isso descende aí desde uma antiguidade, né? Até hoje vem se arrastando entre israelitas e palestinos. Hoje a gente tem aí diferentes momentos aí dessa guerra, né? Momentos em que eles ocuparam espaço, depois eles foram expulsos, depois eles tomaram as terras de novo, ampliaram as terras, depois eles perderam as terras. Enfim, essa guerra aí no Oriente Médio, até hoje, é uma guerra por território, né? Então, para eles têm o hábito de dizer que é a Guerra Santa, porque o território foi entregue para eles e outro povo toma para si. Mas tem origem aí nesse período aqui que a gente está acompanhando, né? Filisteus e hebreus lutando por um território. Quem chegou primeiro era o dono? Mas e o que o Senhor falou para o povo? As guerras devem continuar hoje, mesmo com as pessoas sendo mais civilizadas? É perguntas que eu faço para você. O que você entende por ser correto? O que você acha que é o correto? Deus entregou o território, então esse território tem que permanecer. Eles têm que viver em paz, os dois, e dividir o território. Só eles têm que guerrear mais uma vez até a morte e ver quem vai. Então são questões que a nossa atualidade hoje, né, a civilização, o pessoal
da ONU, né? Eles não aceitam, não compreendem e tentam trazer a paz ali para aquele lugar. E em contrapartida, você não vê, ali foi colocado pessoas para lutar não, para ocupar o território, mas não moradores realmente de lá. Ali foram colocados, quer ver, deixa eu ver aqui, a população palestina sob o domínio do regime militar. Então, nem as pessoas ali que estão foram colocadas por vontade própria. Hoje permanecem, pessoas têm ali como sendo sua casa, seu lar, porque há anos moram naquele lugar. Mas imagina aí, foi resultado de uma guerra e ocupada esse local pelo Egito, né? Daí eu tô falando agora na atualidade, em 67. E aí depois, logo, eles foram ocupados por Israel. E construíram esses assentamentos, colocaram a população palestina e aí mantiveram eles ali sob domínio militar. Então, assim, é difícil até de entender, complicado também de explicar. Quem mora ali sofre há décadas ali sobre essa questão. E aqui a gente está trazendo para o tempo da antiguidade, né? Vamos continuar aqui. Essa disputa por território. A gente parou no 26, né? Falou, enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom, nas suas vilas em Aroer, e nas suas vilas em todas as cidades que estão ao longe de Armon, por vós amonitas, aqui a gente está falando de amonitas e o povo israelita, né? Não dos filisteus, mas a guerra descende dos hebreus e filisteus lá na faixa de Gaza que eu falei. Aqui a gente está falando de amonitas e o povo de Israel. Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor que é juiz julgue entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém os reis de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviara. Falou assim, quer saber? Deixa assim como tá. Não tenho medo deles, não. Eu acho que eles não vão invadir aqui, não. Só que Jefté já havia dito, né, que ele invadia a cidade. Mas o rei dos amonitas não deu muita ideia e assim Jefté fez. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e, atravessando ele por Gileade e Manassés, passou até Mispa, e de Gileade e de Mispa, de Gileade, passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse, olha só, se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, que será do Senhor, eu o oferecerei por holocausto. Ele promete aí que vai consagrar, sacrificar, né, a pessoa que sai da porta. É o que eu falei lá, você já sabe, né? Já dei o spoiler. E aí o 32. Assim Jefté foi ao encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou na mão de Jefté. Então eles venceram a guerra. Este os derrotou, desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel, Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. E aí, aquela tristeza, né? Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe quem? A filha, oh Deus, ao seu encontro com adufes, com dança. Ela era filha única, era a única filha que ele tinha.
não tinha outro filho nem filha. Quando o viu, rasgou suas vestes. É realmente de ficar triste ao extremo, né? Ah, minha filha, tu me prostas por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Então ele diz a ela, olha, filha, eu fiz um voto com Deus, então, infelizmente, é a você que eu vou ter que sacrificar. E ela lhe disse, Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim, segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais ao seu pai, concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá, desça pelos montes, chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras, eu e as minhas amigas. Então ela faz um pedido, olha pai, eu vou ser sim um sacrifício, só que deixa eu aproveitar 2 meses da minha vida com as minhas amigas, com as minhas colegas, que a gente possa aproveitar esses 2 meses de vida, para que depois eu seja sacrificada. E ele consentiu, ele deixou ela ir, deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras, chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai, a qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão, morreu virgem. Daqui veio o costume de Israel, conservar virgem, de que as filhas de Israel saírem por 4 dias. Não é esse não. O costume é que por 4 dias do ano, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefité, a gileadita. Então, de ano em ano, por 4 dias, as pessoas saem a cantar a memória da filha de Jefité. É trágico, né? Se não fosse real, mas promessa é dita. E como eu falei, né? Cuidado com as promessas que você tem feito. Se você faz promessas, é de se querer que você as cumpra. Assim como Jefté teve que fazer, teve que sacrificar a própria filha. Então, fique ligado com o que você promete, porque Deus pode te cobrar. Aqui não foi nem Deus que cobrou, mas Jefté tinha esse compromisso com ele, com Deus. E ele sabia que ele tinha que cumprir algo para o pai. Se ele havia concedido a vitória, ele tinha que cumprir o que ele prometeu, o voto com Deus. Capítulo de número 12, a batalha entre Jefité e os eframitas. Aqui no capítulo 12, a gente vai ver um desentendimento entre tribos de Israel. Em tempos muito tumultuados, a gente vê que Juízes é um período também de guerra, assim como o livro de Josué. Mas aí vai acontecer uma confusão entre a tribo de Efraim e Jefité. Por quê? Porque acontece um mal-entendido, dizendo aí que a tribo de Efraim, ela ajudou os amonitas, né? Mas parece que é um mal-entendido, né? Então isso aí acaba resultando num confronto e, infelizmente, aí, em proporções surpreendentes, né? Uma guerra aí, civil, para poder entender melhor, né? Na verdade não é entender, eles partem para a guerra, então não tem o que entender. Eles entendem que a tribo de Efraim ajudou mesmo. E aí mostra que realmente as tensões ali externas e internas, né? Nem externas, internas, que externas são os povos que queriam os territórios de volta, mas internas, entre eles mesmos, né? Então acaba que o povo escolhido estava sendo ameaçado por causa da própria instabilidade ali deles mesmos. Falta de acordo, desacordo. Enfim, a gente vai entender melhor aí. Vamos ler então o capítulo 12. Vamos ver outros juízes
que passaram aí por um momento de liderança. Capítulo de número 12 diz assim: Então foram convocados os filhos de Efraim e passaram para Zafon e disseram a Jefté: Por que foste combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. E Jefté lhe disse: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-os e não me livrastes das suas mãos. Vendo eu que não me livraríeis, não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subiste hoje contra mim, para me combaterdes? Que negócio é esse? Que história é essa? Né? Jefté comenta aí com os homens de Efraim. Não, o Senhor, que eu me vi numa situação acuada, e aí eu falei, eu vou ter que me defender, e o Senhor entregou eles aí. E vocês estão querendo brigar comigo aqui? Que história é essa? Aí o verso 4 diz assim: Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra os homens de Efraim. Esse mal entendido aí da participação dos efraíns na guerra acaba aí numa guerra de fato, né? Não tem o que fazer. Pelejou, vai dizer, juntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra os efraíns. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque este dissera: Fugitivos sois de Efraim, vós, gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém, os gileaditas tomaram os vales de Jordão, que conduzem a Efraim, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: Quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: És tu efraimita? Ele respondia: Não. Então lhe tornavam: Dize, pois, Shibolete. Quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Então, é meio que uma senha, criada uma senha para identificar quem era da tribo de Gileade e quem era dos Efraim. Por quê? Tinha-se que se passar pelo território de Gileade. Então é criada uma senha. Uma palavra-chave. E a palavra ela é Shibolete. E às vezes na hora dos eframitas repetir a palavra, ao invés de eles falarem Shibolete, eles falavam Sibolete. Não sei se por questão de sotaque ou por ouvir mal ouvido e acabar repetindo errado. O fato é que todos aqueles que tentavam passar pelo território e repetiam a senha errado, eles morriam nas mãos aí dos homens de Jefté. E vai dizer que morreu naquele tempo 42.000 pessoas por conta aí desse desentendimento de Jefté com a tribo de Efraim, que auxilia aí na disputa da guerra com o outro povo. Então vai dizer que Jefté foi juiz, Jefté, o gileadita, julgou a Israel 6 anos. Então ele conseguiu durante 6 anos julgar Israel. Depois ele morreu e foi sepultado numa cidade de lá, de Gileade. E aí, depois dele, julgou Israel a Abissã, de Belém. Tinha este 30 filhos, 30 filhas. A estas casou fora, e de fora trouxe 30 mulheres para seus filhos. Julgou Israel por 7 anos.
Então faleceu Ibsã e foi sepultado em Belém. Você acha que deu certo, Ibsã? À frente, se as esposas não eram de Israel, qual que é a probabilidade do que aconteceu? Fala para mim. Eles se desviaram dos caminhos do Senhor, né? Enfim. Depois veio Erlon, o Zebunita, da tribo de Zebulon, a Elon, e julgou aí durante 10 anos. Depois ele morreu, faleceu aí, fala, né? A Elon, o Zebunita, foi sepultado em Ajalon, terra de Zebulon. Depois ele julgou Israel. Abidom, filho de Iliel, o Piratonita, tá certo. Tinha 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. Julgou a Israel há 8 anos. Então, depois de Elon, a gente teve Abidom. Então faleceu Abidom, filho de Iliel, e o Piratonita foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Então, ó, acho que finalizamos 90. Isso. Finalizamos então o Antigo Testamento, dia 90, capítulo 11 e 12. Aí a gente segue amanhã. No caso, o Antigo, né? Agora vamos ler um livro do Novo Testamento. Nós estamos no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 6. Lucas 6. E aí a gente vai ter Jesus e a lei do sábado. Lucas capítulo 6 vai dizer assim para nós, ó. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito no sábado? Porque os judeus, como atualmente, eles guardam o sábado. O sábado é tido como santo. Os judeus e o pessoal da adventista, né, no 7º dia, eles também guardam o sábado. E no sábado é tido que você não pode trabalhar, você deve somente servir a Deus. E o que eles estavam fazendo? Colhendo e comendo, né? Não estava trabalhando também em si, né? Mas como sempre eles arrumavam algo ali para questionar, então foi colocado que eles estavam trabalhando ali, na verdade, para comer, né? Eu acho que sábado a gente pode fazer comida, né? Possível, né? Não pode? Aí eu vou pesquisar com alguma colega minha e volto a dizer amanhã. Se a gente pode pelo menos preparar a comida ou não. Às vezes que eles estavam colhendo ali as espigas para poder se alimentar, né? Passando nos campos. E aí como é que Jesus vai responder? Versículo 3. Nem ao menos tendes lido o que fez Davi? Quando teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, tomou, comeu os pães da propiciação e deu aos que com ele estavam, pães que não lhe era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Então isso realmente aconteceu. Davi, quando estava com seus homens, lá em 1 Samuel capítulo 21, versículo de número 6, se você quiser acompanhar, ele e seus homens com fome, então o que aconteceu? Eles acabaram comendo do pão da propiciação. Na verdade, foi o sacerdote Aimeleque quem entregou esse pão para o próprio Davi. Então eles não tomaram para si, ele foi entregue pelos sacerdotes. Eles estavam com fome, eles estavam de passagem por ali. E aí Aimeleque deu o pão sagrado, porque não tinha outro pão que não fosse o pão da propiciação, não tinha o que dar ali para ele de comer. Então
foi usado desse alimento para saciar a fome dos homens de Davi. E aí Jesus, ele explica, né? Ó, eles eram homens de Deus, voltando de batalha, com fome. Quando eles encontraram o templo, eles queriam comida. Os sacerdotes, não tendo comida pronta, entregaram ali o pão da propiciação para eles. E ele fala, digo mais, além disso, eu sou o Senhor do sábado. Eu sou filho de Deus. E é por isso que a gente está comendo. Eu já tenho para mim que eles estão colhendo, né? Mas eu creio que não poderia nem colher, senão ele não estava sendo repreendido aqui, nesse instante. E aí ele vai fazer mais, ele vai curar um homem no sábado, ó, que vai questionar ainda mais. Vai criar um levante ainda maior aí com esses fariseus, né? Entendedores da palavra, mas que só Jesus na causa, e escribas. Ele continua dizendo aqui. E sucedeu, verso 6, que em outro sábado, não mais aquele que eles estavam comendo, entrou ele na sinagoga e ensinava. Aí beleza, ele está ensinando. Era o que costumeiramente, eles faziam no sábado. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida, estava assim, dura, né? Estava com uma enfermidade. E os escribas e os fariseus observavam-no, enquanto ver se ele fazia uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Aí você vê que eles queriam achar um pingo no i, pelo em ovo, para poder acusar Jesus. Você pode ajudar o próximo, você não vai fazer? É bem isso que aconteceu aqui. Podia fazer, Jesus fez, e eles questionaram porque Jesus fez. Complicado. Mas ele, reconhecendo-lhes os pensamentos, como eu falei, cabecinha fraca, cabecinha complicada, disse aos homens de mão ressequida, pensamento, no caso do homem paralítico, mas ele também conhecia os que estavam julgando a ele. Levanta-te, vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse a eles, que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Ele já sabia, como eu falei, os pensamentos dos fariseus e dos escribas. E aí ele falou assim, ó, beleza, vocês acham que pode fazer uma boa obra, uma boa ação no sábado? Salvar a vida ou deixá-la perder? Vai deixar alguém morrer só porque não pode trabalhar, não pode praticar a medicina para com as outras pessoas? Vai morrer? Vai deixar morrer? E fitando todos ao redor, disse aos homens, que nessa hora ninguém fala nada, né? Jesus é especialista em fazer todo mundo ficar quieto. Ele falou para o paralítico, estende a mão, estica aí. Ele fez assim e a mão lhe foi restaurada. Naquela mesma hora, ele estava são, estava sadio, estava inteiro. E aí, não contente, né, vai dizer, mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quando ou o que fariam a Jesus. Porque ninguém está satisfeito com nada. O jeito é prejudicar alguém. Vamos prejudicar alguém, que é melhor a gente prejudicar alguém. Esse era o pensamento dos fariseus. A lei está escrito isso, mas você não vai fazer uma boa prática? Porque a lei diz isso, você vai deixar fulano se afogar no rio, porque você não pode nadar. Ah, é? Então era isso que Jesus questionava, né? A letra, eu sempre falo, a letra mata. A letra por si só, ela mata. Mas você tem que interpretá-la, não só segui-la na risca. A escolha dos 12 apóstolos. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar. Como eu falei, Jesus estava sempre orando. Isso mostra que nós também devemos sempre estar orando, buscando a Deus, jejuando. Se quando Jesus era carne, assim ele fazia,
ele pede o mesmo de nós. O verso 13 vai dizer: E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, quais deu também o nome de apóstolos. Então, essas 12 pessoas seguiam Jesus por onde quer que ele andasse. E quem eram essas pessoas? Simão, a quem depois virou a se chamar Pedro, André, Simão, vamos botar assim, Pedro todo mundo conhece como Pedro, porque tem outro Simão, né? Pedro, André, Tiago e João. Pedro, André, Tiago, João no barquinho. Pedro, André, Tiago, João no barquinho. Enfim, 4 aqui. Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão e Judas Iscariote. Deixa eu contar aqui, peraí. Tá certo, deram 12. Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Simão, Judas e Judas Iscariote. São esses os 12. E a palavra continua dizendo: E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia de Israel, Israel, a gente leu lá no outro, e no litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos, os endemoniados, eles também eram curados. Parei. 19. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder. Então, eles queriam pelo menos se encostar na orla das suas vestes, porque sabia que elas também curavam. E aí, a palavra continua. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado, que é o sermão das bem-aventuranças, né? Lá que nem Mateus 5, se você quiser acompanhar ele inteiro. Então, bem-aventurados os pobres, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que têm fome, porque o Senhor saciará cada um deles. Bem-aventurados os quais os homens vos odeia, e quando vos expulsar da sua companhia, vos julgareis e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Bem-aventurado vós que são odiados e vão ser expulsos por crer no Filho Jesus. Regozijai-vos, fique feliz naquele dia e expulsai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Fiquem felizes, né? Porque vocês aqui são injustiçados, são odiados, porque o galardão de vocês não vai ser aqui, vai ser no céu divino. Mas ai de vós, aí ele começa a repreender, ricos, porque tende a vossa consolação. Ai de vós, que estáis agora farto, porque vireis a ter fome? Ai de vós que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procedem seus pais com os falsos profetas. Então, fiquem cuidado aí, quando forem ricos, quando estiverem fardos, quando estiverem rindo, quando vocês louvarem, para que vocês não estejam sendo falsos, não cooperem aí com falsos profetas, ou estejam a si próprio aí, se enganando, vivendo um momento bom na vida
e apenas se esquecendo de se voltar para aquele que realmente nos mantém. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos e fazei o bem ao que vos odeia. Faça o bem para as demais pessoas. É isso que eu peço a vocês. Hoje até aqui, capítulo de número 6, até li uma a mais, era até o 26. E nós nos vemos então amanhã. Tchau, tchau.